prazer, mais uma vez, poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. Nós cantamos aqui agora, né? Sai da tua tenda, ó filho meu. Então Deus nos convida hoje a sair dessa tenda. E dentro do que nós estamos aprendendo esses dias, sair da tenda. Imagina você saindo da sua tenda, você olha para as estrelas do céu, Deus mostra para você o plano que Ele tem, tudo o que Ele quer fazer, aí você olha para trás, para a sua tenda, e você chega à seguinte conclusão: Pai, ela é pequena demais, preciso fazer o que com ela? Primeiro. Segundo, espera um pouquinho, só os vivos, quem estiver vivo, primeiro o que eu tenho que fazer? Eu falei os vivos, de novo, primeiro, segundo, terceiro e quarto, porque você olhou, você viu o que Deus tem, você olha para trás, o espaço não dá, precisa mexer. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos, ó Pai, te louvamos por um dia tão especial, pelo dia do Senhor, como alguns chamam, nós chamamos há tantos anos, o domingo, Pai. E nesse domingo estamos aqui na Tua casa, estamos aqui, Senhor, com nossos corações abertos, pedindo que o Senhor venha ministrar os nossos corações, como fizeste no louvor, também faz o mesmo agora na palavra, Senhor. Vem nos edificar, vem nos transformar. Deus, que essa palavra venha como semente sobre o nosso coração e que o nosso coração esteja pronto para fazê-la frutificar. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Quem está vivo diz amém. Quem está morto diz aleluia. Graças a Deus, não tem nenhum morto. Queridos, logo depois que eu vim para a igreja, e como faz pouco tempo, né? A gente sempre diz aqui, 1980, o pastor Tomás implantou grupos de discipulado. E o curioso é que tem algumas pessoas que estão aqui hoje, que estavam no grupo de discipulado que eu fiz parte. Algumas pessoas estão aqui até hoje, 40 e tantos anos depois. E eu me lembro que naquela aulinha de discipulado, nós tínhamos um livretinho pequeno, também assim um meio sulfite, com algumas 8, 10 páginas, e na página de trás, tinha uns picotes com versículos bíblicos, e o pastor Marcos fazia com que a gente decorasse aqueles versículos, um por semana. A gente tinha que passar a semana, decorar aquele versículo e chegar, e ele tomava da gente lá, tinha que recitar o versículo para ele. E por causa disso, por causa dessa coisa que o pastor Marcos nos ensinou, nos exortou, estimulou a fazer, e por conta de um outro evento que outro dia eu conto, eu diria que eu me apaixonei por fazer memorização de versículos naquela época. Eu fazia muita memorização. Não tinha curso de memorização naquele período, né? Sabia não fazer. Então eu inventei um jeito tupiniquim para eu memorizar os versículos. E eu queria fazer isso com vocês hoje. Nós vamos memorizar um versículo aqui. Quem topa? Topa? Então vamos lá. Eu queria que colocasse aqui para mim o Isaías 54, 2, mas a versão corrigida, por favor. Só NVI a ARA? Não tem corrigida? Ah, que pena, a corrigida era melhor. Então bota a ARA então, vai. E aí nós vamos brincar um pouquinho, hein? Vou mostrar para vocês como eu memorizava versículos, eu quero mostrar isso para vocês, tem um porquê. Já vão entender, assim que apareceu o versículo ali. Como é que eu fazia basicamente? Eu explicando enquanto eles acham lá. Eu pegava o versículo e eu separava ele em pedaços. E para separar ele em pedaços, eu usava a pontuação dos versículos.
o ponto e vírgula, a vírgula, ou então algum conectivo. Por exemplo, aqui está um pouquinho diferente, porque lá está amplia, aqui está larga. Então, a gente vai trocar aquele primeiro lá, tá? Qual que vai ser o primeiro verbo? Amplia. Então não vai ser o alarga, vai ser o amplia. Então lá, olha o pedacinho ali, ó. Amplia o espaço da tua tenda, ponto e vírgula, é um pedaço. Depois, estenda-se o todo da tua habitação, vírgula, outro pedaço. Depois, não em peças, mais um pedacinho. E depois, alonga as tuas cordas, mais um pedaço, e tinha ali o e, o conectivo. Firma bem as tuas estacas. Eu fazia assim, eu quebrava o versículo em pedaços pequenos. E aí eu começava a fazer a memorização. E aí nós vamos começar a fazer juntos agora, certo? Então, qual é o primeiro pedacinho aqui? Só que tem que falar todo mundo junto. Se vocês não falarem todo mundo junto, eu vou ficar repetindo até a hora de ir embora. Ok? Então vamos lá. Qual é o primeiro pedaço? Primeiro pedaço? Amplia o espaço da tua tenda. Eu preciso da ajuda de vocês aí atrás, que vai ter que colocar e tirar o versículo, tá? Tira o versículo da tela. Qual é o primeiro pedaço? Beleza. Então, já sabem qual é o primeiro pedaço do versículo. E qual é o primeiro pedaço? Mais alto. Feche os olhos agora e diz a mesma coisa. Feche os seus olhos, imagina o telão escrito lá e fala de novo. Volta o versículo. Segundo pedaço. Todo mundo junto, tá? Todo mundo, 1, 2, 3. Qual é o primeiro pedaço? E o segundo? Primeiro? Segundo? Apaga a tela. Primeiro pedaço? Segundo pedaço? Volta o versículo. Terceiro pedaço? É o mais difícil aqui, né? Facinho, né? O terceiro pedaço? Terceiro? Segundo? Primeiro? Apaga. Primeiro pedaço. Segundo. Terceiro. Isso. Vamos de novo? Terceiro. Segundo. Primeiro. Na ordem, primeiro. Segundo. Terceiro. Volta o versículo. Quarto pedaço. Alonga as tuas. Quarto pedaço. Vamos tentar o quinto junto? E o quinto? Então, ó, colando agora, hein? Colando. Primeiro pedaço. Segundo. Terceiro. Quarto. E quinto. Apaga. Primeiro pedaço. Segundo. Terceiro. Quarto. Volta o versículo lá para eles, pelo amor de Deus. Quarto pedaço. Quinto pedaço. Apaga. Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. E quinto. Isso, vou dar a colinha aqui, né? Então, eu fazia assim. Eu ia fazendo pedacinho por pedacinho. Ia juntando uma parte na outra. Aí, quando terminava, eu fazia tudo de novo. Por exemplo, primeiro pedaço.
Segundo? Terceiro? Quarto? Quinto? Isso. E no final de tudo, eu guardava a referência. Isaías 54, 2. Todo mundo junto? Muito bem. Primeiro pedaço. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Terceiro. Segundo. Tem que saber de trás para frente, da frente para trás, do meio para lá, do meio para cá. A ideia é confundir. A ideia é confundir mesmo. Guardava, eu fazia isso para guardar os versículos. Pedacinho por pedacinho, mais a referência, e ia guardando lá os versículos. Nós vamos falar desse texto o ano inteiro. E eu quero que daqui a alguns dias não se coloque mais lá. Quando falar o Isaías 54, 2, vocês vão gritar bem alto. É isso. Muito bem. Por que nós guardamos esse versículo? Vocês vão entender ao longo da nossa prosa agora. Amplia. Eu não vou falar de todos os verbos, é óbvio. Os pastores aqui conversaram e a ideia é que nós falemos durante o mês de janeiro sobre um verbo só. O primeiro. Amplie. Ampliar o quê? O que Deus está nos chamando para ampliar? Quando Deus estava mostrando a Abraão para ele sair da tenda, olhar para as estrelas do céu, para a areia do mar, Deus estava falando de um projeto que Deus tinha, não só para a vida de Abraão. Era um projeto maior, que extrapolava a vida de Abraão, da família dele. Era um projeto que ia abençoar, conforme Gênesis 12, 3, todas as famílias da terra. Todos seriam abençoados a partir de Abraão. Então ali Deus estava mostrando para Abraão, não um sonho para ele especificamente. Os sonhos que Deus estava mostrando para Abraão ali, era um sonho que tinha a ver com o coletivo. Era o sonho que Deus tinha, e nem era só para o povo de Israel. Era mais do que isso. Porque quando Deus fala para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, Deus estava pensando em toda a humanidade, todo mundo. E quando nós vamos lá em Gálatas, capítulo 3, do versículo 8, o apóstolo Paulo fala uma coisa bem interessante. Ele diz o seguinte, que o evangelho foi pregado primeiro a Abraão. Porque Deus disse para ele, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Paulo interpreta que essa fala era do evangelho. Não era uma fala só para Abraão. Por que eu estou dizendo isso, querido? Para que nós compreendamos uma coisa. Nós cantamos aqui que Deus tem uma nova história, Deus tem um plano para nós e tudo isso, mas nós precisamos entender que esse plano, que esse sonho, que esses projetos que Deus tem para a nossa vida não se limitam a nós. Deus nos faz participantes dos sonhos dele, Deus nos abençoa, mas para que nós demos continuidade a esse sonho dele. O sonho de Deus que ele sonhou para a humanidade, em nós já se cumpriu. Ele já nos resgatou, nos redimiu, nós já fomos retirados das trevas, transportados para o reino do Filho, do amor dele. Mas agora, Deus espera que nós façamos o mesmo em relação a outras pessoas. Então a ampliação do sonho aqui, o amplie, não tem a ver só com os nossos sonhos, tem que ver com os sonhos de Deus. Nós ouvimos esses dias passados, né? Que no final de ano nós fazemos os nossos projetos, a gente escreve o que a gente está sonhando, a gente faz isso em casa todos os anos, nós temos uma marquinha lá, bonitinha, a gente faz os nossos projetos ali, a gente escreve, coloca dentro da arca, e lá no finalzinho do ano a gente abre para ver
Como é que foi? O ano passado foi bom, foi legal. Por exemplo, uma das coisas que estava no nosso projeto lá era estar morando em Votorantim. Estamos aqui, né? Aconteceu. Então, várias coisas Deus fez na nossa vida em relação ao ano passado. Mas aí a pergunta que nós somos desafiados, né? Aqui nos 7 dias e em outros momentos quais são os sonhos de Deus? O que Deus está sonhando? O que Deus espera das nossas vidas? Qual é o grande sonho que Deus tem? E o sonho de Deus é um só, queridos. Desde lá de trás, começando com essa história de Abraão, que nós vimos aqui, o sonho de Deus é um só. Ele aparece em 2 versículos, um muito conhecido, João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o sonho de Deus. Resgatar a humanidade. Segundo Pedro 3,9. Se puder colocar aqui, o apóstolo Pedro fala essa mesma situação de um pouquinho diferente. Ele fala que Deus não se esquece da promessa dele. Deus não está demorando para voltar para buscar a sua igreja. Não, o que ele está fazendo é isso aqui, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Esse é o desejo de Deus, esse é o sonho de Deus. Todos cheguem ao arrependimento. Como? Da mesma forma que vocês chegaram. Alguém falou de Cristo para você, da mesma maneira. Então Deus está sonhando coisas para esse mundo e nós fazemos parte desse processo. Nós estamos inclusos nele. Filipenses 2,13, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque Deus é que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. E aí eu queria fazer uma brincadeirinha aqui, chamar aqui aquelas pessoas com quem eu conversei antes do culto, e o pastor Carlos e a pastora Vera. Subam aqui um pouquinho, por favor. Então Deus, Ele coloca nos nossos corações o querer e o efetuar. Mas tem um problema que pode ocorrer. Eles vão brincar aqui um pouquinho agora. Eles fiquem ali, na sequência, o pastor Alfredo, Fernanda. Quem está faltando aqui? Érica está vindo. Falta um. Faltou uma pessoa. Faltou uma pessoa, vamos eleger um aqui rapidamente. Ida, vem aqui. Voluntária. Voluntária sim, né? Já sobe. Lê, troca com a Fernanda. Isso, está certinho. Tá bom. Aqui, Ida, por último. Quando fala que Deus opera em nós o querer como efetuar, o que Deus está falando? Deus tem os sonhos dele para realizar. Mas como que Deus vai alcançar as pessoas? Que estratégias Deus vai usar? Então Ele vai falar com o coração dos pastores, vai colocar estratégias nas mãos deles, e eles recebem um projeto de Deus. Eles têm um projeto. Eles oraram, Deus deu algo grandioso nas mãos deles. Aí o que eles precisam fazer? Eles precisam passar isso para toda a liderança. Aqui estou só simbolizando as lideranças, os nossos líderes da igreja, até chegar na igreja. Aí os pastores pegam e passam para a etapa seguinte, para dar continuidade ao processo. E vai passando. O que é isso? Desculpa. Pode parecer engraçado, mas é isso que pode ocorrer em alguns instantes. Se nós não estivermos afinados com o mover de Deus, afinados com a nossa igreja, o que ela está realizando, aquilo que foi tão grandioso, que demorou para que Deus conseguisse passar para os pastores, chega em algumas instâncias e morre. E não vai até o fim. E aquilo que era para acontecer fica prejudicado. Obrigado, senhores. Deus abençoe. Acabou. Rapidinho.
Cada um de nós somos uma peça importante dentro deste processo. Cada um de nós. E o nosso comportamento, a nossa forma de agir, de falar, de reagir àquilo que é passado para nós, tudo que poderia acontecer dentro de um processo de ampliar, que Deus está querendo ampliar a igreja, simplesmente pode ser bloqueado, parado, dependendo da forma como nós agimos. Deus escolheu o povo de Israel, levou eles até o Sinai, se manifestou de uma maneira grandiosa para eles, grandiosa. E entregou para eles também um projeto. Entregou todo o Velho Testamento ali para eles, entregou a lei, né, para eles ali. Mas eles foram caminhando ali, e ao longo dos anos, eles que eram os portadores da palavra, olha a coisa interessante, eles tinham a palavra de Deus, eles eram aqueles que deveriam passar a palavra para todo mundo, a palavra escrita estava na mão deles, mas chegou um momento que Deus, o Verbo, a palavra de Deus encarnou, e veio se encontrar com eles, e eles não o reconheceram. Eles tinham a palavra, mas estavam vivendo de tal maneira que agora, quando a palavra chegou de frente com eles, eles não entenderam quem era. Isso pode acontecer conosco, queridos. Deus tem lá, Ele fala que Ele opera em nós o querer e o efetuar, como tem colocado nos nossos corações, no coração de liderança de muitos aqui. Mas, se nós não tomarmos cuidado, vai chegar uma hora que nós não vamos reconhecer o que Deus está fazendo. Nós vamos ficar de fora dos sonhos de Deus. Quando nós sonhamos, quando nós entramos no mover de Deus, Ele vai nos abençoar. Por quê? Porque não é a nossa vontade que está prevalecendo, é a dEle. E quando é a dEle, Ele coopera conosco em tudo. Na leitura, acho que é de amanhã, da nossa maratona bíblica, é Mateus capítulo 10. E lá está a missão. Ele manda os 12 pregarem, de 2 em 2. E quando eles vão sair, os 12 apóstolos, eu acho muito legal a maneira como eles narraram isso nessa série The Chosen. Eles vão se preparar para sair, vocês não podem levar nada. Mas e comida? Nada. Não leva ouro, prata, cobre, não leva roupa extra, não leva nada. Como assim? Digno é o obreiro do seu salário. Eu vou cuidar de vocês. Deus vai cuidar de vocês. Mas se der algum problema e não souber o que falar, fica tranquilos. Se vocês precisarem de uma situação que precisa abrir a boca, não sabe como responder, abra a boca, que o Espírito Santo vai encher a boca de vocês, vocês saberão como responder. Suporte espiritual, suporte material. Por quê? Porque aqueles 12 não estavam saindo para fazer a vontade deles. Aqueles 12 deram a Deus a vida deles, estavam sonhando o sonho de Deus e ajudando e colaborando na obra de Cristo. Então Cristo cuidaria deles. E Ele cuida de nós. Essa música é verdade, ela é profética. Se nós estivermos buscando em primeiro lugar o reino de Deus, isso aqui se cumpre cabalmente nas nossas vidas, mas nós temos que estar afinado com a vontade de Deus. Vou brincar igual os outros pastores que vêm aqui agora. Agora eu vou começar a pregar. Só agora. Então, sonhos de Deus. Quando falo em ampliação, eu queria comparar essa ampliação com uma coisa comum, que todos nós conhecemos. Ou já vimos, ou já passamos por ela, de alguma maneira. Uma ampliação, uma reforma de casa. Quando nós vamos reformar uma casa, onde começa o processo? Planejamento. Então onde começa? Se é o planejamento, onde começou? Volta um pouco mais. Onde começa? Não é no financeiro, é antes. Sonho, desejo, começa na nossa mente. Primeiro está aqui. Você olha para casa,
um tapinha ali, uma janela diferente lá, tira aquela porta, põe uma porta-balcão ali, troca aquele piso de ardósia, põe um piso frio e assim por diante, e vai. Começa na mente, começa nos sonhos. Então, quando fala em ampliar, queridos, eu vejo que o nosso maior desafio, para mim é o maior desafio, talvez para você não seja, é primeiro quebrar aqui, a nossa mente tem que mudar, nós temos que pensar maior, pensar diferente, nós temos que sair do padrão, e às vezes nós pensamos, continuamos vivendo e pensando do mesmo jeito. Se nós queremos entrar dentro de um projeto de Deus, da vontade de Deus, nós precisamos mudar a mente, pensar maior. Quantas vezes nós ouvimos isso já ao longo dos anos e ouvimos agora, recentemente aqui, né? Se queremos coisas diferentes, temos que fazer coisas diferentes, senão continua do jeito que está. Aí eu pergunto para vocês, não precisa responder, só para você aí, o que você pensou de diferente, pensando que fugiu da regra, saiu fora da caixa? Ou você continua do mesmo jeito? Eu estou na briga aqui com a minha cabeça, para aumentar, para expandir, pensar maior, para mudar o padrão de pensamentos. Então, a ampliação começa na nossa mente. Começa aqui, na forma como nós olhamos as coisas. Quando sai da tua tenda, o convite que é feito aqui é para isso. Sai de dentro, sai do seu casulo, olha para algo maior, olha para o que está acontecendo, olha para o que eu posso fazer, amplia os seus horizontes, Abraão. Deus está nos chamando para ampliar os nossos horizontes, porque se nós continuarmos com o nosso padrão de pensamento antigo, nós vamos colher as mesmas coisas e às vezes nada. Ampliação começa na nossa mente. O que nós estamos pensando? O que nós estamos nos desafiando para esse ano? Se queremos participar do que Deus está fazendo, nós precisamos pensar diferente, maior. Abraão foi convidado a isso. Moisés, num certo instante, foi convidado a fazer isso também. Olhar diferente. Os israelitas, como eu disse para vocês aqui, eles não conseguiram enxergar Cristo. Um ou outro conseguiu. O apóstolo Paulo ia na mesma toada dos israelitas. E o Paulo estava de uma tal forma fechado no pensamento dele, que quando a igreja começa, ele é o primeiro a se levantar contra, e prende cristãos, e mata cristãos, e consegue até autorização para ir para Damasco, prender quem estivesse seguindo a Jesus. Paulo estava fazendo uma devassa na igreja naqueles dias. Mas aí, no caminho de Damasco, Jesus encontra com ele: Paulo, você precisa pensar diferente. Abre os seus olhos, Paulo. E aí, quando ele encontra com Ananias, fala que quando orou, caíram dos olhos deles como que escamas dos olhos dele. E ele entendeu que ele estava equivocado. E às vezes é o que acontece com a gente. Achamos que estamos certos, que estamos no caminho certo, mas não estamos. Precisamos rever nossa forma de pensar, de agir, de trabalhar, de ser família, de estudar. A gente precisa rever, se nós queremos mais coisas. Então, primeiro, a mente. O apóstolo Paulo também nos convida nesse sentido. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se eu não renovar a mente, eu não consigo experimentar o que Deus tem. Deus tem uma nova história para nós? Sim ou não? Tem. Mas será que nós estamos com a nossa mente transformadas o suficiente para entender isso? Entender o que Deus quer? Não correr o risco de perder? Quantas partes tinha o versículo que nós memorizamos aqui hoje? Quantas? Quantas? Primeira. Isso é porque estão cansados ou porque esqueceu? Primeira. Segunda.
Terceira. Quarta. Quinta. Quantas partes? Obrigado. Ele decorou, está Isaías 54:2, caso vocês não saibam, tá? Quantas partes? Olha para a sua mão. Quantos dedinhos tem aí? Então, toda vez que você pegar alguma coisa a partir de hoje, você vai lembrar de amplie, estenda, não impeças, alongue, firme. 5 coisas. Toda vez que você for fazer alguma coisa, vai lavar roupa, vai cozinhar, vai trabalhar, vai digitar, vai fazer qualquer negócio, amplie, estenda, alongue, firme. Para lembrar. Ou seja, se nós queremos ampliar, nós precisamos mudar a maneira de fazer as coisas. Mas tem mais 5 nos pés. Nós precisamos rever os nossos caminhos. Uma palavra que eu achei que foi séria para nós aqui, a última palavra dos 7 dias. Quando o pastor Leandro disse que algumas pessoas chegam até aqui e não têm fome de Deus, porque já vieram cheios de outras coisas. Os nossos caminhos estão nos levando a nos alimentar de quê? Talvez a gente precise rever caminhos, a forma como nós estamos andando, para que a gente possa experimentar essa nova realidade. Começa na mente, tem que passar por uma outra parte, a segunda parte, a penúltima de hoje aqui. Um dia, nós morávamos lá na Vila Aro, em Sorocaba, e o aluguel estava ficando caro. Meu pai, então, falou, tem que comprar um terreno. Meu pai comprou um terreno. Lá vou falar a Vila Fiore, que é mais fácil de conhecer. É no Jardim Hungarês, na realidade. Mas entre a Vila Fiore e São Conrado, aquele pedacinho ali. Está naquele pedaço. Meu pai comprou um terreno lá e construímos uma casa de madeira na época. Faz pouco tempo, 1976. Aí construiu a casa de madeira e depois começamos a fazer a alvenaria. Aí fizemos metade da casa de alvenaria e estava começando a outra parte. Aí um dia, cheguei em casa, o meu pai é carpinteiro dos bãos. Fazer telhado, madeiramento é com ele mesmo. Sabia tudo desse negócio. Aí ele foi fazer as paredes da casa. E ele precisava fazer o lugar onde ia ficar a porta. Estava ali levantando para colocar a porta. Aí quando eu entrei assim, para ver a porta, você sabe que é um triângulo escaleno? Eu olhei, pai, eu falei, o que foi? Esse negócio, isso aqui é para a porta? Mas esse negócio está torto, pai. Não, imagina, está assim, vem aqui. Aí ele viu, está assim, ó. O batente vai ficar deitado aqui nessa parede, é isso? Ele falou, não, eu não lembro se ele foi ver como é que fazia, se ele mandou alguém fazer, eu não sei. Sei que arrumou, colocou a porta lá. Ou seja, queridos, se vamos ampliar, temos um projeto, sabemos o que queremos fazer, nós precisamos de mais uma coisa, a segunda coisa, nós precisamos nos capacitar para fazer isso. Não dá para ampliar de qualquer maneira. Não dá para estender, mexer na casa, sem saber o que está fazendo. Tem que saber, tem que dominar a situação para construir. Nosso caso aqui, quem é que tem que ampliar? Quem é que tem que estender? Quem é que tem que alongar e firmar? Quem? Só tem uma ali que sabe, o resto não sabe? Quem é que tem que fazer isso? Nós. Então temos que saber como fazer. E como nós vamos entender o que Deus faz, como Deus age aqui dentro do contexto da nossa igreja? É simples, querido, participando das coisas que nós temos aqui na igreja e que nos habilitam a fazer a vontade de Deus. Participando, por exemplo, das reuniões de oração, onde nós aprendemos a intimidade com Deus.
participando de um buscando a presença antes do culto, que é outro momento de aprender a ouvir a voz de Deus. Nós recebemos uma oração aqui da pastora Viviane para destravar, né, os nossos ouvidos, mas se a gente não vem para o ambiente onde Deus fala, como que Deus vai nos instruir? A gente ouve apelos, a gente vem para frente, mas nós precisamos ser coerentes com as nossas falas. Porque se nós falamos que queremos servir a Deus, e aí você vai para uma reunião de oração, e até o ano passado, às vezes não passava de 70 pessoas aqui. Você vem no momento que se cria de buscando a presença, como hoje, e tinha 14 pessoas, para uma igreja de quase 600. A gente cria um ambiente de capacitação, café com Bíblia, aos domingos, e o que a gente tem aqui, às vezes 50 pessoas, até menos de 600. Se nós queremos ampliar, a gente precisa se capacitar em Deus. Não tem jeito. Ou vamos fazer coisas tortas, como meu pai estava fazendo, porque não era o ramo dele. Então, cada um de nós está dentro do projeto. Deus vai usar cada um de nós de uma forma, mas nós precisamos nos preparar para tal. Isso se faz necessário a capacitação. Precisamos aprender. E se aprendemos, aí nós vamos para a execução depois dessas coisas. Aí é a hora de fazer. E nós não somos novatos. Alguns aqui têm anos de experiência. O que eu quero dizer é o seguinte, não quero dizer que você tem que parar, esperar, aprender. Não, irmãos. Nós podemos começar a fazer a vontade de Deus, e enquanto estamos fazendo, nós vamos aprendendo, nós vamos sendo instruídos, e vamos crescendo juntos. Na levada, os discípulos aí de Mateus 10, você vai ler lá, eles estão sendo treinados por Jesus ainda, mas Jesus já começou a botar eles para trabalhar. Várias vezes eles saíram para pregar, porque já eram aptos a fazer isso. Todos nós aqui temos experiência suficiente para testemunhar de Cristo, por menor que seja o nosso tempo de vida, podemos ser testemunhas. E o que é interessante é que nesse projeto de Deus, quem nos capacita é Ele. Quem nos torna aptos para fazer, testemunhar, é Ele. Atos 1:8 do ano passado, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, aqui, ali e acolá. O Isaías 41:10, que esses dias o pastor Carlos deu aqui, não temas, não te espantes, né? Eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Deus é capaz de sustentar você no meio de qualquer situação, porque está fazendo a vontade dEle. Então, ampliar pede de nós uma postura diferente para 2025. Mudar nossa mente, nos prepararmos e executarmos. E como vamos executar isso? Hoje, né, vocês estão ouvindo isso bastante, vão ouvir bastante ainda. Hoje a maneira mais simples de nós realizarmos o sonho de Deus para essa cidade, conquistar pessoas, são os DPLs, o Deus presente no lar. A maneira mais fácil que nós temos hoje de fazer isso, de alcançar vidas, chegar mais perto de vidas, edificar uns aos outros, é por meio dessa ação. Dia 22 de janeiro nós temos uma reunião. Se você quer participar, se você quer se envolver, quer ser treinado, se você quer mudar sua cabeça aqui, receber treinamento e começar a ajudar, ainda que seja como um co-líder, não importa, participa de tantas maneiras que Deus pode te usar. Então, hoje, amplie. Desafio para nós, ampliar. Desafio para nós, mudar nossa mente. Desafio para nós, nos expormos a Deus. Qual é a terceira parte? Terceira parte? Não o impeças. Quando fala não o impeças, nós somos levados a pensar para não impedir a Deus. Não é esse o sentido do texto. Na linguagem de hoje, que o pastor Marcelo leu, é mais claro. Não economize. Ou seja, invista tudo o que você pode nesse processo. Dê tudo o que você tem para esse processo. Não economiza. Quando nós vamos reformar uma nossa casa, a maioria de nós, né? A maioria de nós,
O que é isso? Isso aqui eu não pedi não, né? Quando nós vamos reformar a nossa casa, a maioria de nós nem sempre tem toda a grana que a gente necessita para fazer a reforma. Tem uma casa aqui, perto de um lugar aqui, não vou falar onde que é, de repente daqui de alguém da igreja, mas tem uma casa que eu passo por ela aí em algum lugar, e está lá em reforma. Eu estou morando aqui há 7 meses, e eu nunca vi mexer em nada, está lá parado. O que eu imagino? Falta recurso. Mas, queridos, então não economizes. E o que Deus está pedindo para nós? E com isso eu quero fechar essa palavra. Qual é a única moeda que nós precisamos para participar da ampliação que Deus quer trazer? Só tem uma moeda, qual é? Uma moeda. O que Deus quer de nós? Tempo. Tempo. Deus só quer de nós disponibilidade. Porque recursos não é com a gente, é com Ele. Sustentar ali, quando mandar, é com Ele, não é com a gente. Ah, mas ampliação não exige a questão física no reino de Deus? Existe. Por exemplo, hoje de manhã, foi de manhã? Foi. O pastor Marcelo pediu para o pessoal olhar para trás. Eu vou pedir para vocês também, olhem para trás. Não é para a pessoa de trás, lá atrás. Olha lá atrás. O que mais tem lá atrás? Espaço já está feito, queridos. A parte física já está feita. Percebe? O físico já foi feito, está precisando agora das pessoas, de quem deu o seu tempo, está precisando de gente disponível para a obra de Deus. É isso que Deus está precisando agora, não é recurso. Recurso Ele já deu, Ele já está dando, já está acontecendo. Tempo, não economize. Dê todo o tempo que você puder para falar com Deus, para orar. Dê todo o tempo que você puder para aprender na escola bíblica, na escola de teologia, na escola de liderança que vai ser implantada daqui a algum tempo. Dê todo o seu tempo para participar dos cultos da igreja, onde Deus vai falar ao seu coração. Dê o seu tempo para participar de outras atividades. Esteja disponível nas mãos do Senhor, senão não tem ampliação. Ou melhor, tem. Talvez alguns fiquem de fora. Porque ela acontecerá. Porque é projeto dele, não é nosso. Amém? Então eu queria terminar essa palavra pensando nisso. Desafio. Tem sido um desafio para mim. Quebrar meus padrões mentais. Aumentar, enxergar maior. Né? Tem sido um desafio. Um dia me chamaram para fazer um estudo. E a pessoa que me chamou falou o seguinte: faz um negócio novo com os professores. Eu falei, o quê? Não sei, faz alguma coisa nova. Eu falei, Jesus, o que eu vou fazer lá? E eu fiquei quebrando a cabeça, via uma esquina de parede, batia na quina, ver se acordava. E até que um dia, de repente, Deus falou, faz isso. Eu falei, olha. E virou uma atividade que eu fiz um monte de treinamento depois. Exige esforço para a gente conseguir abrir a nossa mente. Mas Deus quer mudar a nossa mente. O Espírito nos ajuda a mudar, se nós quisermos. Se capacita que entenda que eu falei. Frequenta os ambientes que a igreja te produz para você crescer. E se disponha a executar. E faça parte do projeto de Deus para essa cidade, para essa igreja.